Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e também 10º brasileiro a atravessar a nada do Canal da Mancha, e estou aqui para a gente fazer mais um programa Spot Show, programa Spot Show de número 183, sim turma, programa Spot Show 183, que na segunda-feira vai comemorar 3 anos, sim, turma, 3 anos no ar, e vai ser muito legal. Aí a galera que hoje eu sei que está entrando aqui, que é uma galera da natação, nós vamos fazer 3 lives extras semana que vem para comemorar o nosso aniversário, tanto na segunda como na terça. Então nós vamos falar depois um pouquinho isso, se der tempo, porque hoje eu tenho uma convidada uma convidada muito legal para lá de Belo Horizonte. Nós vamos tentar falar com ela. Nós vamos ter hoje aqui a Mariana Pires. Sim, Mariana Pires, que vai estar falando conosco daqui a pouquinho, turma. Daqui a pouquinho, Mariana Pires, treinadora da equipe Mirim, né, do Minas Tênis Clube, das categorias pré-Mirim e Mirim 1, turma. Só esperar aqui que ela já vai entrar daqui a pouquinho, ela já entra aqui na nossa live e a gente já vai começar a conversar, tá bom? Quero agradecer todo mundo que já está aí, entrando na nossa live, a Thaís, a Suzana, Danilo, Carvalho, a Mari, a Ana do Grêmio Náutico União, muito bom, a Dia, muito bem, a Daniele, bacana galera, muito obrigado a todos vocês que estão entrando aqui, Carol, bacana galera, Maurício Nascimento. Vamos só esperar aqui a nossa convidada entrar, nós estamos acertando os últimos detalhezinhos para que ela já venha aqui com a gente aqui para conversar, para a gente já tá falando sobre natação aqui, natação Mirim, turma, tá? Vamos ver se ela já entrou aqui, turma. Não, ainda não, turma. Daqui a pouquinho a Mari vai estar aqui com a gente, turma. Só esperar mais um pouquinho aqui a a Alexandre Indiane, aqui abraço para o Indy, tá aqui com a gente, Patrícia Comini, muito legal, turma, obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Já vou adiantar para vocês, na segunda-feira nós vamos ter uma live às 11 horas da manhã com a galera que fez aí o Spot Show, né, que passou aí pelo Spot Show, nós vamos estar junto aqui, e... Calma que ela já está em casa. Não, sim, eu estou calmo. A gente vai daqui a pouquinho estar com a Mari aqui, galera. Deixa eu já adiantar para vocês. Então eu ia falar no final do programa, já vou falar agora. Nós vamos ter, na segunda-feira, a gente vai ter aqui uma live às 11 horas da manhã, com Petrone, Jorge Carlos Júnior, Luiz Taioli. Nós vamos estar falando, recordando um pouquinho desses 3 anos aqui de programa. Nós vamos talvez fazer algumas ligações aí de última hora para uma galera também estar participando ao vivo da nossa live. Na segunda-feira, à tarde, às 16 horas, nós vamos estar com o professor Renato Simon Freitas, falando sobre natação infantil, estratégias de criatividade, né, para a gente poder estar utilizando na natação infantil. E na terça-feira, tem a live depois à noite, com a Mo Pedal. A Mo Pedal é uma atleta de stand-up race, vice-campeã mundial. Ela vai estar aqui falando com a gente também. E na terça-feira a gente volta às 16 horas com o professor Mano falando conosco, tá? O professor Mano vai também estar conosco na terça-feira aqui falando com a gente, tá legal? Esperando só um pouquinho aqui para a nossa amiga chegar. Aqui. Deixa eu só ver aqui se ela já entrou aqui. Vamos aguardar mais só um pouquinho, turma, aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui, tá ok? Lembrando, quem não viu ontem, a gente teve a live com o nosso amigo do Grêmio Náutico União, Gustavo Torres, à noite, falando um pouquinho lá de como eles estão fazendo todos os protocolos de atendimentos lá, nessa volta ao treino, falou um pouquinho da gestão do clube. Nós também subimos ontem uma live que eu fiz com o Salsicha, o Luiz Taioli, falando aí, a gente comentou um pouquinho sobre o que está acontecendo já nos Estados Unidos, aí com algumas diretrizes aí,
Então, uma delas é evitar o compartilhamento de materiais e também evitar de você usar brinquedos aí para as aulas de iniciação. Então, o professor Luiz Taioli faz uma live com a gente falando como é que você pode estar trabalhando sem os materiais. Está lá no nosso GTV. Quem quiser assiste lá, galera, que com certeza vocês vão gostar. E a gente vai tratar mais desses assuntos na próxima semana, tá legal? Turma, vamos lá. Indy colocou uma live e já apareceu aqui. Multiplicação do Indy no Insta. Muito bem, a nossa amiga chegou. A Mari chegou aqui, galera. Vamos lá. Vamos aqui. Colocar a gente. Depois da gente criar esse mistério todo, a gente vai dividir a telinha aqui com ela, com Mariana Pires. Mari, só inverte a tela. Aí, muito bom, muito bom. Muito bom. Vocês viram a tela do computador dela, gente. Muito bem. Como é que aprende a fazer o negócio, né? Tava esperando você me chamar. Não, tudo bem. Não tem problema, não tem problema. A gente vai sair melhor dessa pandemia, com certeza, viu? Com certeza a gente vai sair melhor. Tá? Só para te deixar calma, no primeiro dia que nós fizemos, eu chamei o Jorge e o Salsicha, né, para fazer a live comigo. E eu não conseguia conectar o Salsicha, porque eu tinha que desligar primeiro, né? E a gente não conseguiu falar, então eu só fiquei falando com o Jorge. Não tem problema, a gente vai aprendendo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo jóia com você. Tudo bem. Melhor agora que eu estou falando com você. Melhor agora. Turma, quem quiser mandar pergunta para nós, manda pergunta aqui. Obrigado você que está assistindo a gente aqui. Ó, oi, Mari. Vai subir um monte de coração hoje. Eu tenho certeza. Hoje vamos inundar de corações. Vamos inundar de corações essa live, tá, meu querido? Olha lá, já falei, já começou a subir os corações. Eu adoro isso. Adoro. Oi, Cacá, eu falei que eu ia falar um oi, um beijo, hein? Teve gente que eu convidei a turminha aí, eu falei que se aparecesse aqui, falasse, oi, Mari, eu ia mandar um beijo. Galera, ó, um beijo para vocês, pessoal do Minas, da minha família, tá todo mundo aí. Bacana, bacana. Galera, é o seguinte, aproveita que a gente está aqui com um número bem bacana, pega esse aviãozinho aqui, dispara para os seus amigos, porque nós vamos conversar com uma professora que trabalha com mirim, que para mim, no meu raio de conhecimento, é uma das mais criativas, tá? Então, assim, cara, você vai aproveitar que tenho certeza que nesses próximos 50 minutos nós vamos ter muita coisa boa aí para a gente trocar. Mari, conta um pouquinho sobre a sua paixão, sobre a natação e a sua carreira aí até chegar no Minas Tênis Clube. Aí para começar a falar, eu peço licença porque eu tenho que falar da minha família, né? Porque a minha carreira com o esporte, com a natação, vem da base que eu tenho da minha família, da minha mãe, do meu pai, um beijo para os dois. Porque meu pai foi meu professor e meu treinador de natação, né? Então, a minha história começa sendo aluna e atleta do meu pai, né? A gente tem ele tem uma equipe de natação em Águas de Lindóia, que participa da ARN, uma associação regional de natação na região de Campinas. Eu nadei nessa associação, né? A gente fazia milagre ali, porque os treinos de 2 vezes por semana, só nadávamos na segunda e na quarta. A gente competia de igual para igual com pessoas que nadavam de segunda a sábado, né? E nadando com piscina gelada, no balneário de Águas de Lindóia, tenho a felicidade de ter uma irmã que foi até na carreira esportiva mais para frente, né? Chegou a nadar Campeonato Paulista, teve bons resultados também. Nadei troféu Gustavo Borges, Evidência, Jojuninho, Bobs, tudo de não federados, né? E aí, meu envolvimento na parte como professora foi um espelho com o meu pai, né? Eu via ele dando aula, e aí a primeira experiência que eu lembro, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, na piscina em que ele dava aula, uma turminha de 6 anos de idade, entrou uma aluna nova. E essa aluninha não dava pé na piscina.
E aí ele me recrutou para ajudar, já que ele tinha muitos alunos, para eu ficar dando um suporte para essa aluna. Essa é a memória afetiva que eu tenho, sabe? Aham. E em diante foi assim, sentir o que eu sentia por ele, alguém sentindo por mim, né? De respeito, de carinho, de admiração, que eu via que os alunos sentiam dele, e aí passei a me interessar pela, me motivou, sabe? Uma coisa que veio assim de dentro. Eu preciso fazer alguma coisa parecida. Eu quero fazer isso por alguém, né? E aí foi. E aí para ele também deve ter ficado bom, né? Precisou de ajuda. Mari, vem cá. Então, começa um alongamento para mim, faz isso para mim, e aí isso aí na adolescência, até eu ingressar na faculdade, que aí eu fiz faculdade de educação física, me formei em Viçosa, fiquei lá de 2004 a 2008, né? Assim, a palavra-chave para minha vida acadêmica foi diversifica. Meu pai falava, não foca só em natação, não foca só nas coisas que você tem mais habilidade. Diversifica. Então, tentei fazer de tudo possível. Fui treinadora de futsal, dei aula de voleibol, joguei basquete, handebol, peteca, aí foi, né? Depois eu morei um ano em Ouro Preto trabalhando com musculação. Sim, saí completamente da área esportiva, assim, de competição, né? Aham. E eu acho que foi riquíssimo para mim enquanto profissional, que eu comecei a ver o desenvolvimento até do físico do ser humano, né? Então, eu precisei estudar, fiz uma especialização em treinamento esportivo, e aí eu vim para Belo Horizonte em 2011. Uma colega de faculdade, nos encontramos enquanto eu fazia pós aqui, nos encontramos no final de semana e ela me fez uma proposta de emprego. Vem trabalhar na academia aqui comigo. E tudo musculação. Então, assim, eu fiquei durante alguns anos da minha vida zero natação. Fiquei longe. Assim, sem marca de biquíni, sem marca de óculos de touca, nada, né? Então, foram anos, assim, com um aprendizado que me complementa hoje como profissional. Sou muito grata. Hoje tenho alunos de personal em musculação, né? Tenho uma certa afeição pela área também, gosto disso. E aí, essa mesma professora que me contratou, ela teve o currículo selecionado para virar instrutora de musculação no Minas. E aí ela me falou assim, Mari, vai para Minas, tem estabilidade, o clube é muito bacana. Aí eu falei assim, eu já tenho um currículo cadastrado lá, vou dar uma atualizada. Esqueci, isso em 2011, final de 2011. E aí em 2012 eu fui selecionada por um processo seletivo, participei desse processo seletivo, não fui escolhida para essa primeira vaga, mas eles aproveitaram o meu processo seletivo e dali 15 dias eles me chamaram para uma vaga que apareceu de urgência lá. Então, voltei para a natação, assim, branca, né, cabelão, sem nenhuma, muito protetor solar, e fui me redescobrindo na natação, né? Trabalhando com crianças, com adultos, na natação infantil. E aí eu só fui para a equipe competitiva, eu fiz um processo seletivo interno, né? Eu pleiteei uma vaga como treinadora da categoria pré-mirim e mirim 1 em 2017. Então, estou nesse processo aí, estou nessa caminhada. Aí, papai tá aí, mandou um joia já. Muito bom. Não, fantástico assim a sua história. Antes que eu esqueça, que tá subindo um monte de nome, coração aqui. Ó, Maria Eduarda, nadadora lá de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, te acompanhando aí. Que Nadadora lá do treinador legal! do Anderson Bob, lá que teve já com a gente. Olha, a Ana do Grêmio Náutico União tá pedindo coração para ela também. Então ela mandou um coração, uma carinha com coração, pedindo coração. Mande o coração isso para ela, senão ela vai ficar muito triste com a gente. Muito bem, Um dos gente. grandes presentes, né? Um dos grandes presentes do encontro de técnicos é essa convivência, tanto com você quanto com a Ana, né? Com as meninas lá do Grêmio Náutico. São lindas, fofas.
Sem dúvida, acho que a gente está conseguindo, acho que fazer uma coisa muito legal com as lives, de conectar várias pessoas de lugares diferentes, rever mais essas pessoas, porque é realmente um encontro, né? Eu sempre gosto dessas convenções, dos encontros, porque é isso. A gente acaba se conectando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, e depois acaba se tornando amigo, e a gente vai crescendo junto e fazendo crescer o que a gente mais gosta, né? Que é a natação. Então, isso é e o esporte, né, como um todo geral. Então, isso é muito legal, isso é muito, muito, muito bacana mesmo, viu, gente? Legal aqui, muito bom, turma. Eu vou tentar ler aqui, comentar junto, tá, gente? Eu não troquei meu óculos antes da pandemia, tá difícil, tá difícil. Mas tudo bem, vamos lá. Mari, explica um pouquinho para nós aí sobre a estrutura dos treinos, né, para a faixa etária que você comanda, né, que é o pré-mirim e o mirim 1, certo? Isso, eu fico sou, na verdade, a única treinadora da base que tem duas categorias, né? O pré-mirim e o mirim 1. Aí eu peguei essa organização já estava pronta, né? Tá, até agradeço também a Clarice, porque ela fez parte desse processo todo de ajudar a sistematizar isso aí. A Zezinha, que era treinadora do mirim, o Sérgio também, né? Tem uma história aí que eu venho acrescentando, né? Eu não estou mudando o trabalho de ninguém, eu quero continuar construindo. O pré-mirim, a gente tem contato com as crianças 3 dias da semana. Eles vão na segunda, na quarta e na sexta. O mirim 1 vai na segunda, na terça, quinta e sexta. Então, é uma progressão, né? O pré-mirim vai 3 dias e o mirim 1, 4 dias. E aí, nessa organização, me faz ter a turma toda na segunda e na sexta, né? Porque na terça-feira eu fico só com o mirim 1, na quarta-feira eu fico só com o pré-mirim, na quinta, novamente, só com o mirim 1, então segunda e sexta que é a turma toda. Me beneficia na forma de trabalhar, porque eu consigo direcionar, mesmo a idade sendo sensível, né? São aprendizados e maneiras de interpretar, de entender que são diferentes. Uma criança que tem 6 vai fazer 7, e a que tem 7 está fazendo 8, 9, né? Então, é bacana, porque aí me dá esse contato mais próximo com eles também, né? Ali a gente trabalha, assim, basicamente, com atividade dentro e fora da água todos os dias, né? Dentro da água, eu fico com eles mais ou menos 1 hora, depende do período, né? Do nosso macro, do período da semana. E também até 1 hora fora da água, né? Dependendo da turma da manhã, a gente faz a parte fora da água antes, por espaço da piscina, né? Não tem espaço para piscina, então faz a parte física antes, depois cai na piscina. E a turma da tarde a gente inverte, faz o contrário, para já para ter mais espaço na piscina, que normalmente as turmas são maiores, a gente cai na piscina primeiro e faz a parte física depois, né? Isso tudo a gente tem autonomia aqui para fazer essa adaptação, sabe? O Mauro nos deixa muito seguros da forma de trabalhar nesse ponto, nos conduz desde que a gente tem um embasamento, ó, preciso fazer isso, estou vendo que está acontecendo isso, justificando, tá tudo beleza. Nas cidades muitos educativos, né, dentro da água, pernadas, posição do corpo na água é essencial, que eles estão conhecendo o corpo deles dentro da água, é uma continuidade do que eles fazem na escolinha, né? Eu até costumo dizer que eu sou professora e não treinadora na maioria do tempo. E eles são alunos, né? Eles são atletas em construção, mas eles continuam como alunos, porque tem muita coisa que precisa ser solidificada na cidade, né? E esse convívio com eles, assim, a maior oportunidade é tentar transformar eles como seres humanos, né? A ideia é essa. Ô, Marcelo, o som tá legal aí? Melhor eu colocar um fone de ouvido? Tá dando um Eu tô te ruim? ouvindo. A galera, se quiser experimentar colocar o fone, a gente tenta com o fone aí, né? Gente, eu estou conversando com Mariana Pires, treinadora da equipe Pré-Mirim e Mirim 1 do Minas Tênis Clube de Natação. Tá me ouvindo, Mari? Tô, beleza. Você tá me ouvindo?
Eu acho que melhorou, viu? Eu acho que melhorou. É, Vamos tava um tentar aqui. sonzinho estranho aqui. Ó, gente, é o seguinte, quinta-feira nós vamos receber Fabrício da Silva, jogador da Seleção Brasileira de Vôlei sentado. Um grande abraço para o Fabrício, que acabou de entrar nessa live aí. Então não perca, vamos conhecer essa modalidade paralímpica aí que o Brasil vai muito bem, tá, turma? Então, na quinta-feira, Fabrício aí vai estar com a gente, galera. Tá bom? Mari, momento, no momento hoje, né? No momento, você tá fazendo alguma atividade com essa turma? Como é que vocês estão aí se relacionando nessa época aí de pandemia aí? A gente entrou todo mundo, né? Nós profissionais entramos de férias coletivas e as crianças ficaram de férias por 30 dias. E agora nós retomamos a atividade, estamos na segunda semana de trabalho virtual, né? A gente fez reuniões seguidas de reuniões virtuais para chegar num consenso do melhor atendimento para a gente retomar essa atividade e esse contato com os meninos, para que eles voltem a ter rotina, para que eles cuidem melhor do físico, do corpo, e cuidem da mente também, né? A gente sabe o tanto que a atividade física interfere nisso também. Muita gente com estresse, esse 100% dentro de casa, né? Então, mudar um pouco a atividade deles. A gente estruturou, via aplicativo, um trabalho virtual, que a gente usa um aplicativo que dura em torno de 40 minutos. Quando necessário, a gente reinicia a reunião. A gente começa com bate-papo, tem feito parte física, né? Não iniciando um trabalho, mas dando continuidade no que a gente já estava fazendo. Então, a gente não ensina nada novo nesse momento, até mesmo porque corrigir a distância é complicado. E a gente tem tentado se reinventar, um dia com o pessoal da equipe multidisciplinar, mandar vídeo, a participação deles interativa também. Então, desde o dia 11, a gente está trabalhando virtualmente com as crianças, né? Maravilha, maravilha. Turma, quem quiser mandar pergunta aqui para a Mari, pode mandar. A Bia Magalhães já mandou uma aqui, a gente já vai daqui a pouquinho dividir aí com a Mari, tá bom? Mas quem quiser, pode mandar, eu vou estar pegando aqui e a gente vai estar conversando aqui e passando. Tá legal, turma? Daqui a pouquinho a gente vai trazer a pergunta da Bia aí para você, tá bom? Muito bem. Na sua opinião, qual é o desafio aí que hoje os treinadores da categoria Mirim aí tem pela frente, né, Mari, no seu dia a dia? Você está falando em questão desse momento de estar totalmente à distância, de não ter datas e prazos? Pode ser, ou de repente o ano passado, qual foi o maior desafio que você teve aí, né? Um desafio que aí você possa compartilhar com a galera, né? Que está aí no dia a dia, né? Tendo essa categoria aí para comandar, né? Uhum. Um desafio nessa idade, eu costumo dizer muito que a criança não vai ao clube sozinha, né? Então, por mais que o interesse seja da criança, ela precisa de um adulto para compartilhar e colocar ela na rotina, né? Na pontualidade, e ter esse suporte da família. Então, o comprometimento da família muda, né? Eles passam a ser pais de atletas e precisam assumir um compromisso junto com a gente, né? Eu não sou professora sem aluno, então eu preciso que eles tenham isso. Só que nesse momento de mudança das gerações, eles estão muito mais virtuais, né, e tecnológicos. Então a gente tem que se reinventar como profissional, tem que falar a linguagem deles, né? O próprio TikTok lá tá bombando, a gente tem que interagir de uma forma ou outra, né? Pois é. Então, assim, e a gente tem uma concorrência direta com a rotina deles de escola, né? A nossa sociedade hoje em dia está tão focada que o desempenho, o desenvolvimento vai vir só do conhecimento formal, né, da atividade formal, que é da escola. Então, eles têm aula, têm retorno na escola, têm aula de inglês. Então, assim, o desafio no dia a dia é mais com o comprometimento da família mesmo e essa questão dessa competitividade da escola. Acho que tinha que ser mais parceira, sabe? O esporte, ele
ele traz para a vida da pessoa amigos, experiências e que não se ensina na escola, né? Quem já passou por isso ou quem passa sabe que o esporte tem benefícios aí para a vida de um adulto, né? De ter resiliência, de ter respeito, de comprometimento de horário, de responsabilidade, de organização, de cuidado com o material. Então, acho que é isso aí. Não, acho que você tocou num ponto muito sensível aí. Eu tenho conversado muito isso até com o Luiz, né? Que a gente vê que realmente a escola, a maioria, né? Vamos colocar assim, ela ainda precisa enxergar mais a gente como um parceiro, o esporte mais como um parceiro, né? Dela e da criança também, né? Mesmo porque quando a gente teve o ano passado a introdução da BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum, a gente vê que as habilidades socioemocionais foram destacadas para o professor trabalhar, né? E eu falo isso com certeza. O professor hoje, professor, treinador, de qualquer esporte, qualquer modalidade, hoje ele consegue trabalhar através do esporte e mostrar para a criança de modo exemplar como é que se desenvolve essas habilidades socioemocionais, né? Porque a cooperação, né? Tudo que vem aí carregando aí nessa questão das habilidades socioemocionais, o esporte ele demonstra, ele materializa para a criança, né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Espero também que as escolas, depois da pandemia, elas comecem a olhar para a gente com outro olhar também, porque a gente é um país, a gente é o quinto país mais sedentário do mundo, e isso já inclui as crianças aí também, nesse espectro aí. Então, é muito importante que a gente comece a ter essa voz de parceiro, como você falou, fazer junto, construir junto esse pequeno ser humano aí que está crescendo, né? Falar em pequeno ser humano que cresce, uma das coisas assim, do trabalho da Mari, que eu acho que é muito legal, de vez em quando o professor Indiane vaza alguns vídeos para mim, né? Assim, você sempre criando algumas coisas junto com a criançada. E aí até outro dia foi tema, eu fiz uma live, você assistiu, e eu até comentei no seu caso, porque você assistiu um esporte que é pouco conhecido aqui no Brasil, e você adaptou esse esporte para os seus alunos lá. Acho que eles nem fazem ideia que era que eles estavam fazendo, o tipo de jogo, né, que eles estavam disputando. Enfim, como é que você tem essa criatividade, eu chamo até de combinatividade, de trazer outros esportes, outros elementos, combinar com aquilo que você está desenvolvendo lá na água com os guris, né, e colocar em prática? Como é que é esse processo aí? Explica um pouquinho para nós. É uma loucura, né? Mas uma paulistana, São Paulina, deixo bem claro, São Paulina, que foi criada no interior, sul de Minas, Monte Sião, com uma pracinha em frente de casa, uma quadra do lado, um pai professor de educação física e professor de natação. Ele jogava bete, para quem não conhece bete ou taco, ele jogava com a gente. O auge da brincadeira é quando ele ia para a rua brincar com a gente, né? Então, assim, começa dali, né? A experiência que você tem motora já na infância já te deixa mais criativo, né? Essas atividades que a gente desenvolve ao longo do nosso treinamento vem muito do que eu aprendi como aluna, do que eu desenvolvi e apliquei como professora na escolinha, né? Porque na escolinha de natação do Minas, assim como no curso básico, tá cheio da galera aí do curso básico assistindo também. A gente trabalha muito essa questão fora da água de ludicidade com coordenação motora, né, com as crianças, uma coisa totalmente orientada. Então, esse repertório de atividades, ele vem da prática, né? E a pessoa que é um pouco curiosa também. Então, eu tenho o Cuca Beta, que é o Sport Show de conhecer lá, de ficar de olho nas novas modalidades, né? E eu sigo páginas de professores de educação física escolar também, Facebook, vejo YouTube. Então, na hora que dá um tempinho, eu estou distraída, estou vendo uma ideia nova. Essa transição para a natação é que eu acredito muito que
o ser humano, ele precisa entender o seu corpo. O que eu tenho visto que as crianças não sabem andar, não saltam com um pé só, não sabem diferença de direita e esquerda. Não é só a diferença do pai e da mãe, né, que tem esse direcionamento. Em algum momento, o professor de educação física, ele tem que ter a nossa função na questão física e motora, né? Então, assim, eu acho que tudo isso se complementa. E aí, uma ideia de assistir no Cuca Beta, ver uma modalidade que eu achei incrível, que eu queria comprar o kit para mim, não consegui comprar, que é difícil. E eu pensei assim, mas como é que uma coisa tão legal, os meus alunos não são todos que gostam de jogar futebol, por exemplo, num dia livre. Eu quero criar uma atividade prazerosa para eles, né? E aí eu fiz uma adaptação com o material que eu tinha. E aí de uma ideia surge outra, e aí a gente tenta levar para a piscina. Muita coisa não dá certo, também tem coisa que não vai dar certo, a gente tem que trocar e adaptar, né? O Tap-Ball eu já estou apaixonada, já quero levar para eles, que eu assisti também, que eu acho sensacional. Nossa sociedade está muito ligada ao futebol, né? O futebol, ele é tão democrático quanto a corrida, não mais do que a corrida, porque a corrida de rua você faz sozinho, não precisa de ninguém, né? Sim. Mas o futebol, você vai na rua, tem nas escolas, né? Então, assim, mas nem todo mundo é obrigado a gostar disso, né? Só fala-se do país, do futebol, mas... Então, essa questão toda de trazer para a atividade física, eu penso principalmente na questão da coordenação motora, do ganho motor que eles vão ter, e essa transferência para a água, ela é sensacional quando a gente fala lado direito, lado esquerdo, braço estendido, flexiona o cotovelo, cuidado com o joelho, não pode sair da água, sobe o quadril, trava o abdômen, concentra. Então tem uma questão, né? Muito legal, não, sensacional. A galera acho que vibrou com você aí, porque subiu bastante coração quando você falava aí. Pô, assina embaixo, achei sensacional o que você falou. E é isso mesmo. Essa é a grande ideia, acho que a sacada do Cuca também, de mostrar esses outros esportes. E se a pessoa quiser continuar tendo esse esporte, ela vai, ou ela vai para o outro, ou faz isso que nem a Mari faz, né? De fazer essa transferência. Pô, o que eu vou pegar desse esporte que é legal e vir para cá? Outros modelos de negócio, né? A gente apresentou aqui uma pousada que só recebe surfistas do sexo feminino. Então, quer dizer, galera de São Paulo que quiser fazer um camp lá vai ser bem recebido pra caramba. Então, são essas variações que, tirando a galera nossa turminha aí, isso que faz, eu acho que dá esse tesão, né? Essa vontade da criança estar sempre com a gente aí no mesmo tempo. Vontade de fazer também, né? Vontade de fazer, né? Sim, vontade de fazer, de se mexer. Cara, isso é fundamental, é fundamental. Vamos trazer agora aquela sessão de perguntas que a galera resolveu fazer pergunta. Hoje, a galera aqui está participativa, viu? Parabéns aí, muito bons aí. Peraí que eu tirei a pergunta aqui, que estava armada aqui. O Rogério estava perguntando se não vale a pena da gente mostrar para as escolas, né, a importância do esporte para a vida futura das crianças, apresentando projetos. Rogério, eu particularmente eu acredito que sim. Algumas escolas a gente tem que ainda mostrar, e eu acho que a coisa mais importante do que mostrar o projeto é a gente tentar entrar na mesma vibração da direção da escola, para que ela aceite, né, a gente introduzir um novo projeto dentro das escolas. Se não tiver na mesma vibe, na mesma vibração, não vai rolar. Mari. A gente precisa de políticas públicas, né? Que incentivem o esporte, né? Eu acho que um ganho muito grande nesses 2 últimos anos que eu tenho visto na natação aí, né? São os jogos escolares, que é um gancho, assim, sensacional se a gente conseguisse apegar a isso, né? E uma forma de incentivar que as escolas estejam engajadas nos jogos escolares. Então, a gente precisa dessa movimentação a favor, né? Porque mudar uma cultura é muito difícil.
né? Não é Exato. impossível, mas a gente tem que plantar semente. E nessa linha, você trazendo aqui, quem é de São Paulo sabe, a Nescau vem fazendo uma Olimpíada muito bacana, muito bacana. Talvez esse ano ela não vai conseguir fazer, mas o ano passado reuniu mais de 10 mil jovens, então foi muito legal. Vamos torcer que continue o projeto mais para frente. O Fred Teixeira, treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama, perguntando, um abraço para o Fred. Quais são os critérios quais são os critérios que vocês analisam, né, para o progresso da criança para a equipe, né? Então, qual o critério que vocês têm aí, mais ou menos? Você pode dividir com a gente. A ideia do clube é que seja um caminho suave. Vamos roubar o termo do judô. E que a gente participe da criação e da formalização, do formato das aulas, dos níveis da escolinha, para que, quando eles estejam prontos, praticamente não tenha necessidade de ter um critério específico, né? Vai direcionando naturalmente. Existem critérios, em cada categoria a gente tem uma planilha, as crianças elas têm que saber um mínimo da técnica, mas confesso que o principal critério nos últimos anos é aquilo do nosso, da pergunta que você fez lá atrás, é o engajamento da família, porque não adianta a criança ser super talentosa, e ela ocupa, vamos dizer assim, uma vaga de uma criança que está super interessada, né? E a que é talentosa, vai um dia, falta 5, e a outra que estaria lá, né, totalmente disposta a aprender. Então, existem critérios, sim, Fred. Em cada categoria tem os seus, né? Assim, no meu caso, como pré-mirim e mirim 1, são fundamentos básicos, né? Tem que saber fazer uma saidinha, tem que saber fazer chegada, virada de medley é só a partir do mirim 1. Mas, assim, acho que a visão do professor, quando você tem aquela conexão com o aluno, por mais que na hora do teste ele fique nervoso, né, dá aquela erradinha, assim, você vê que o aluno está prestando atenção, você pede para repetir, ele está super interessado, isso aí para mim já me ganha, sabe? O interesse do aluno já é meio caminho andado no processo, porque, como eu disse, eles não são atletas, então comigo eu encaro muito como parte do desenvolvimento deles na técnica da natação. Muito bom, muito bom. Gente, estou com Mariana Pires, treinadora do Minas Tênis Clube, categoria pré-mirim 1, aqui falando comigo. Quem quiser seguir ela, Pires Mariana. E quem quiser seguir o Cucabeta, @Cucabeta aqui, galera, para ter muito esporte, muita live. A gente vai estar fazendo isso constantemente, não só quando a gente voltar para o nosso normal. Nós vamos continuar fazendo as lives, trazendo pessoas aqui. E o nosso programa lá, dentro do co-work da Block Time Heroes. Um abraço lá para toda a família do co-work, que está firme e forte nesse momento lá. Pergunta da Thaís Blanco aqui. Olha, a galera participando. Minha prima. Sua prima. Muito bem. Obrigado, família. Muito bem. Isso aí. O que fazer quando a criança... Eu acho que é uma pergunta muito legal essa aqui, viu? Bem bacana mesmo, que a gente precisa levar para todo mundo, né? Não só a esfera do clube, aí também os outros esportes, talvez. O que fazer quando a criança dá sinais que não quer mais ir para a natação? Quem manda em casa? Qual é a visão sobre a natação? É só sobrevivência? Para você não interessa? Acho que a partir do momento que a pessoa conhece mais a natação, ela vê que a natação ela vai auxiliar, desenvolver para todos os outros esportes, né? Tem aluno que fala assim, mas eu prefiro tênis. Ok, mas numa partida de tênis, se você praticar a natação, seu pulmão vai estar lá, você vai aguentar jogar um set a mais inteiro do que o seu oponente, né? Então, a natação mexe com todos os músculos do corpo, então o esporte considerado mais completo, sem dúvidas, né? Então, assim, você tem que ter pulso firme, assim, falar criança, não quero, primeira birra. É muito complicado entrar nessa questão quando entra com a educação que o pai dá dentro de casa, né? Então, assim, eu lá em casa,
Tem motivos óbvios, né? Mas eu não tinha opção. Posso fazer todos os outros esportes desde que não pare a natação. Então, assim, vai jogar futebol? Tudo bem, mas não pode parar a natação. O futebol era um perrengue lá, porque o futebol machuca. Vai fazer judô, mas não pode parar a natação. Então, acho que tem que saber negociar, você tem que saber explicar, e em alguns momentos você tem que falar assim, não, regra, tem que seguir, tem que fazer, põe uma meta até os 12, até os 15, até os 18, né? Mas a educação dentro de casa vai determinar isso aí, né? Não é criança que manda, não, tá, gente? Só para ser Muito, polêmica. muito bom, muito bom. Gente, ó, Gustavo, obrigado, Gustavo, por compartilhar. Meus petiscos estão assim também. O José Arnaldo falando que você é muito minuciosa, muito Meu detalhista. pai, é meu pai, Ah, tá falando mal. E o Gustavo, Gustavo Pisa, tá tá lá elogiando, no tá Catar. elogiando. Um beijo, Gu. Muito bom, galera. Muito bom. Obrigado aí pela participação de vocês. Daqui a pouco a gente faz outras. Voltando aqui para a nossa pauta e respondendo a Bia. Não, Bia. Espero que você esteja aí com a gente, Bia. Que ela perguntou a importância dos pais, né? No dia a dia. A gente já falou um pouquinho. Mas assim, eu vou até esticar um pouquinho mais essa pergunta. Qual o segredo, né, para a gente ter uma boa relação com os pais? Né? Eu acho que É, o grande barato é a gente ter uma boa relação, né? Conseguir fazer uma empatia, né? E viver uma empatia num grupo, né? Com muita empatia aí. é, eu acho sim essencial, né? Tem que ter respeito mútuo, não tem como uma relação que se não tiver respeito. Tem que ter atenção, tem que ter comunicação, boa comunicação. Você tem que saber se expressar e tem que entender a comunicação também, que tem que entender que é como o outro está entendendo a sua informação. E isso é um cuidado maior que a gente tem que ter. Porque, de repente, para mim está resolvido. Falei, pode, mas o pai está entendendo pode com uma tonalidade diferente, né? Então, esse cuidado com essa comunicação. Você tem que ter segurança no seu trabalho. Eu não posso ter dúvida do que eu estou fazendo. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho que ter essa certeza. Porque eu ganho a confiança do pai, né? Cada um tem o seu papel. O pai, mais uma vez, ele é de extrema importância. Sozinha a criança não chega. O pai precisa autorizar para uma viagem. O pai precisa comprar um material. O pai precisa cobrar que a criança tem que acordar na hora e tomar o café da manhã e não chegar ao treino sem tomar café da manhã. Não estou lá na casa deles, né? Então é assim, eu considero assim, a relação com a maioria dos pais aqui muito legal. Eu tenho uma troca muito bacana. Às vezes a gente se bica, porque essa questão do entender qual é o papel de cada um, enquanto professor e treinadora, quem toma decisões sou eu não abro mão disso. E isso às vezes me põe um pouco em risco, né? Assim, tem pai que quer abraçar num momento em que não é. Chorou depois de ter feito alguma coisa errada, ok, ele vai entender com esse choro. Ele não pode ter um acolhimento achando que ali acabou, resolveu ali. Não, ele tem que entender, processar o que ele fez para não repetir o mesmo erro. Então, eu acho que é isso, assim. Eu não tenho essa de não se respeitar. Enquanto pai e mãe tem que respeitar, a função é deles, beleza, mas na borda da piscina, eu acho que a gente tem que mostrar para eles que quem tem o conhecimento somos nós, professores e treinadores, né? Então, essa segurança no trabalho demonstra claramente que a gente está ciente do caminho que está percorrendo. Olha, sua frase quem manda em casa vai virar meme, tá? Porque assim, o pessoal vibrou com a sua frase aqui, tá? Foi sensacional aqui, tá muito engraçado aqui os comentários. Eu acho que vai virar meme, não tenho a certeza disso, viu? E assim, ó, tá muito legal a participação. Galera, muito bom aqui. Vocês estão nota 10 hoje, viu? Olha, a Mari aqui fez uma pergunta que já está virando até paradigma em alguns congressos, tá? Dependendo, você vai num congresso mais infantil, você tem uma resposta. Você vai no mais voltado à técnica, é outra, enfim. Mas vamos lá.
Dá para ser lúdico sem ser brincadeira o tempo todo? Aí ela comenta, as pessoas confundem muito o lúdico do esporte. Acho que por ser lúdico não precisa de responsabilidades. Dá para ser lúdico sem ser brincadeira no esporte, Mari? Com certeza, Com com certeza, né? certeza. Ludicidade é uma das coisas que são trabalhadas no nosso programa. Entra até numa questão de convencimento para a criança e de uma atividade de prazer para ele, né? Então, assim, não pode entender que a brincadeira livre é uma coisa, o lúdico é outra. A gente usa da ludicidade para ensinar resiliência, para ensinar respeito, para ensinar regra, para ensinar coordenação motora, por que não? Né? Então, a ludicidade, ela, o que não pode confundir, Mari, a mãe do Tatá, da Anitta, do Benito, um beijo para vocês. Adoro essa família. A ludicidade, ela não pode ser confundida de maneira alguma com o lazer livre. A gente até em alguns momentos combina com as crianças. Hoje vocês escolhem a atividade. Ok, isso é lazer livre. Agora, a atividade que a gente usa de ludicidade, ela tem sempre o direcionamento do professor, porque o professor planejou e pensou em algum ganho de aptidão física ou comportamental. Então, a ludicidade, ela não pode ser empregada como um lazer. Muito bom, muito bom. Cara, isso é muito importante, né? E as duas coisas combinam. A competição com ludicidade também faz parte. A galera, de vez em quando, parece que não quer misturar, cria aversão. Não, minha gente, calma, calma que dá para as coisas existirem. Ana Luísa aqui falando, por favor, não é a criança que manda em casa. Obrigado, Ana, muito bem. Ah, legal. Já gritei aqui, o pessoal em casa também aqui na outra sala aqui já pulou do sofá, com certeza agora, viu? Só fera, Ana, não dá para dormir muito bem. Gente, tá muito bom o negócio aqui. Depois nós vamos ler com muito carinho. Querida, me fala uma coisa. Essa pergunta eu fiz até, acho que foi para o Fred, se não me engano, na semana passada, né? Que a gente olha não só para a natação, mas para os outros esportes. A gente vai conversando com outras pessoas que trabalham na base e a gente vê aquele funil, né? Aquele funil até chegar lá no alto nível, né? Vamos dizer lá no Olímpico, né? A gente sabe que precisa existir isso, né? Mas, assim, o que nós precisamos fazer para a gente tentar retardar esse funil, ou transformar esse funil em torre, né? A gente ter uma base que vá caminhando, uma base mais gorda, que essa base mais gorda caminhando lá para o alto nível, nós vamos ter mais chances aí de ter talentos aí no nível olímpico aí. O que você acha que a gente precisa fazer aí? Acho que até uma pergunta que serve para todos os esportes, não só para natação. Algumas coisas já citei aí, né? Precisa de parceiros, famílias parceiras, escolas parceiras, políticas públicas que incentivem a prática, porque, mais uma vez, mudar a cultura não é fácil, né? O funil ele vai existir em determinados momentos, porque para quem quer o esporte de rendimento como um desenvolvimento do esporte, né? Assim, quero virar atleta profissional, mas eu não preciso deixar de ser esportista. Eu não preciso parar de nadar só porque eu não entrei na equipe de ponta, né? Não virei um atleta de seleção brasileira ou de seleção estadual. A gente tem que criar estratégias para convencer e deixar a atividade cada vez mais prazerosa para todas as idades, né? Então, assim, a gente a gente tem que falar a língua deles, tem que ser mais hoje comunicar na linguagem deles, né? Que é essa linguagem virtual, que seja TikTok, tem que ter essa questão pessoal ligada, tem que ter esse convencimento da família. E aí eu toco num assunto que, assim, isso aí tem sido assunto de mesa de almoço de todos os dias, né? Que nós estamos e moramos num país em que a valorização do profissional, ou seja, o profissional, ele só se direciona para o mesmo sentido, porque tem a valorização maior,
treinadores de categorias maiores, né? Então, assim, as melhores condições de trabalho, os melhores salários, eles estão voltados para um grupo seleto de pessoas, né? Que estão lá por mérito, não vou questionar, mas essa pirâmide, ela continua invertida, né? Assim, porque eu tenho baixos salários, condições de trabalho diferentes, né, uma pouca valorização do trabalho do professor, eu não digo enquanto treinadora de categoria de base, digo até enquanto professores. Enquanto a gente não valorizar o que o professor faz e o que ele tem para oferecer, a gente vai continuar tendo problemas de evasão, problemas disciplinares, problemas de dificuldades técnicas que não foram bem trabalhadas e consolidadas na faixa etária correta. Então, é complicado, né? Assim, então, políticas públicas eu acho que é legal. A participação da escola vai ser o nosso maior gancho para tentar mudar a cultura do país e com essa visão de valorização do profissional, né? Essa valorização do profissional, infelizmente, é uma coisa que a gente vê aqui, não falo só pela natação, eu acho que é de todos os esportes, né? A natação tem um dificultador que precisa do meio líquido, não é todo lugar que tem a piscina, né? Não é todo mundo que tem acesso a isso, mas a gente tem que usar as estratégias, né? Não, sem dúvida. Eu assino embaixo o que você falou. Você estava falando, eu estava aqui lembrando, né? A gente comentou aqui alguns programas anteriores, acho que foi umas 2 semanas atrás, a gente recebeu o Denis Fausto, um treinador de voleibol, já passou na Itália, morou na Itália, e a gente trocou ideia. E o que a Itália fez? A Federação Italiana de Voleibol fez. Existem 4.300 clubes de vôlei na Itália, 4.300 clubes. Eles viraram toda a política dele para os patrocinadores e para os clubes de base. Eles cortaram 30% do salário de todo mundo do alto nível, tá? E direcionou todo o aporte que eles conseguiram receber para a base, para manter os 4.300 clubes. O que eles fizeram, acho que de mais forte? Suspenderam taxa de pagamento, algumas outras taxas que eles não suspenderam, eles cortaram em 50%. Isso pensando na sobrevivência dos 4.300 clubes, tá? Mesmo assim, eles vão encolher, não vai ter jeito. Mas, assim, a gente vê que foi uma federação, foi um olhar querendo uma coisa maior, né? Querendo manter essa escala aí. Então, quando você vem e fala dessa valorização, realmente a gente consegue ter isso em alguns lugares, com alguns líderes, né? Não vou nem colocar dirigentes, a gente pode até estender mais essa palavra, né? Líderes que vê e olha, para eu manter o esporte, eu preciso manter a base. E, infelizmente, a gente vê um cenário totalmente contrário aqui no Brasil, falando no voleibol aí, tá, galera? Até para a gente fazer esse contraponto com a Itália aí, que já dá para fazer esse contraponto, pelo menos com o vôlei da Itália. E vai de encontro com o que você está comentando aqui com a gente, tá? Então, realmente, muito bom isso aí que você está comentando aí. Galera, muito obrigado aqui, ó. Tá, aqui em Diane, novamente pirâmide, sistema verticalizado e não horizontalizado, né? Esse que a gente precisa, acho que transformar em torre, né? Uma coisa com mais... Um país inteligente, os melhores profissionais, os mais valorizados estão na base. A Mari aqui comentando. Muito legal, galera. Isso aí, ó. Já entregaram você que você correu o São Silvestre aqui. É verdade? 2 vezes. Já, 2 adoro. vezes. Muito bom. Ó, pior do que a subida da Brigadeiro é a descida da Brigadeiro na chuva. Com chuva você foi aí? Boa, que maravilha. Foi. Que maravilha. Me fala uma coisa, como é que você está enxergando aí, depois que a gente passar essa pandemia aí, como é que vai ser o esporte, como é que você imagina que vai ser o seu retorno lá com as crianças, a primeira competição? Você está imaginando alguns cenários desses? Dá para imaginar aí na sua casa esse cenário aí? Ó, no momento não, porque nosso estado tem recebido algumas, pelo que eu vejo em mídias aí, né,
tanto o governador quanto o prefeito de Belo Horizonte, o governador dando autonomia para as cidades quanto aos retornos, e o prefeito de Belo Horizonte com medo, que essa é a situação clara, ele não quer acabar com nenhuma consequência. Eu acho que ver o cenário competitivo esse ano é muito difícil. Eu acho que a gente vai ter que levar, até usando a palavra, para o lado lúdico, né? Eles têm que voltar a praticar e competir usando a ludicidade, né? Porque questão física e técnica da natação, para quem está muito tempo fora da água, é uma coisa assim, eles vão reaprender a nadar, né? A turminha que começou comigo esse ano nadou um mês e pouco e parou. Então, assim, eu estava conhecendo as crianças fora da água, conhecendo as crianças dentro da água. Mas tudo na vida tem um lado bom, né? Esse momento de afastamento, a gente começa a prestar atenção em valores que as crianças estão tendo oportunidade, e eu também falo por mim, de valorizar a presença da família, do cuidado com a saúde, né, da proximidade dos amigos que a gente não pode ter fisicamente, mas a gente participa de festa de aniversário virtual, né, até cantar parabéns virtual a gente já cantou. E utilizar dessa ferramenta, que é uma coisa que a gente tem falado muito, para o nosso programa para frente, pós-pandemia, né? Por que não ter uma reunião virtual? Por que não ter uma reunião de pais em que o pai tem dificuldade do deslocamento e não acessar ele virtualmente? Por que não manter um trabalho físico ou um contato com a psicóloga de maneira virtual, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar e utilizar dessas ferramentas de uma maneira boa e produtiva, né? A natação, eu acho que vai passar a fazer sentido e ter significado técnico novamente quando todo mundo encerrar o ano de 2020, tiver férias e começar 2021 em igualdade. Porque tem muita gente que tem acesso à piscina, não tem essa defasagem que eu citei. Então vai ser um 2020 com um desequilíbrio completo, né? Assim, se falar que vai ter um campeonato para mirim agora, vou falar da minha categoria, vai ter gente que vai nadar praticamente como se não tivesse acontecido nada. E outros não estão inseguros com saída errada, erro de virada, porque não vão estar preparados para isso. Então faz parte até do nosso planejamento estudar e repensar em qual momento colocar as crianças expostas a esse tipo de situação, para não perder o lúdico, para não perder o prazer, e não ser uma coisa traumatizante, né, de falar, vai para a competição, e aí o negócio é o caos. Então também não dá. Não, sem dúvida nenhuma. Quem pôde acompanhar o jogo de futebol lá da Alemanha no sábado, do Borussia, o ritmo do jogo parecia um ritmo de anos 80, o pessoal jogando bola. Porque assim, eles nunca um jogador desse nível ficou 60 dias de férias, né? Ficou 60 dias parado. Então, é tudo uma novidade para todo mundo. Mas para mim ficou muito forte isso, né? Câmera lenta, a coisa acontecendo. Gente, o papo tá ótimo, mas o tempo voa, turma. O tempo voa. Mas ainda dá tempo, sim. Ainda dá tempo de você falar aqui com a gente. Ó, temos 1 minuto e 45. 40 segundos para você responder e aí o restante para a gente se despedir. O que precisa melhorar na base da natação brasileira? Cita alguns pontos aí que você acha. Parcerias, interesse público, interesse do clube, maior facilidade em comunicação, né? Maior acesso às oportunidades, piscina ou quadras, clubes, né? A gente está falando eu estou falando de um clube elitista, que a maioria do acesso é para pessoas que são sócias, né? Então, e nem sempre o talento, o Pelé da natação, ele é sócio, ele é de classe média alta. Como é que eu vou saber se ele não tem piscina ainda? Então ele pode estar aí, né? Então a gente tem que se reinventar e abrir o leque, né? Dar novas oportunidades, tentar olhar o esporte com uma outra ótica. Turma, sensacional. 40 segundos. Sobe coração para vocês. Muito obrigado pela participação. Mari, as suas despedidas, minhas queridas. E a gente volta amanhã. Curta o Cuca Beta aqui no Curte o Cuca Beta, galera. Beijo.
Obrigada, Marcelo, por tudo. Não doeu. Apesar da timidez, eu acho que deu para respirar. Foi muito legal. Beijo para todo mundo que está aí, ó. Meus colegas do Minas, minha família, meus amigos, a Gabriel tá aí, Gabi, todo mundo. Minha irmã, te amo, minha irmã. Aí, ó, tá aí ela, meu cunhado, que é meu irmão, minha mãe maravilhosa, que deu suporte para todo mundo. Um beijo